Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais uma aula do 7º ano. Eu sou a professora Dani Maia e estarei com vocês aqui em toda essa caminhada sociológica. Bom, na aula passada a gente deu início a esse conjunto de aulas que trata sobre a desigualdade social. Então, na aula passada, só para a gente dar uma retomadinha antes de começar os conteúdos da aula de hoje, a gente falou o que é a desigualdade social, o conceito de desigualdade social, a gente falou um pouquinho da questão do processo histórico, que isso é fruto de todo um processo histórico que foi criado socialmente, né? Então, é importante vocês terem isso na cabeça de vocês, que tudo que existe na sociedade, ela foi criada, não nasce com a gente. Tudo que está aqui dentro da sociedade foi criado pelo homem. Foi criado, gente. Não é natural. Natural é só o que nasceu comigo. Isso é natural. O resto, olhem para a sociedade como uma criação, um construto humano. Então, se existe preconceito, foi uma construção humana. Se existem as desigualdades, foi uma questão de um processo histórico construído socialmente, consciente. Então, às vezes, a gente olha para a sociedade e vê tudo isso e acha que é natural. Não, natural é só o que nasceu com você. O que nasceu com você é natural, o resto não é natural, o resto foi criado socialmente. E o que é importante a gente entender? Se foi criado, pode ser desconstruído, não é verdade? Se esse processo histórico foi tão cruel, ele pode ser desconstruído. A gente precisa quebrar essas formas de discriminação, de preconceito, esses enraizamentos que foram ruins para a nossa sociedade, que não é bom para a nossa sociedade, e avançar enquanto sociedade brasileira, tentar aí que a gente consiga tentar ser uma sociedade melhor, tá bom? Vamos ao quadro para a gente conhecer um pouquinho dos conteúdos da aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as consequências dessa estrutura. Lembra daquela estrutura que eu falei para vocês? Que a nossa sociedade se fundou? Ela se fundou no patriarcalismo, onde a dominação masculina, ela prevalece em todas as relações sociais. A dominação masculina, a visão masculina, né? Só o homem pode tudo dentro da sociedade, ele, tem toda uma questão ali, e eu não tô falando de feminismo não, barato não tô falando disso. Eu tô falando das consequências que a gente traz em decorrência disso, né? A gente tem, e a desigualdade masculina em relação à feminina não é colocar o homem e a mulher numa disputa, né? A gente vê o quanto que a gente naturaliza essa dominação, né? Eles podem tudo mesmo. Eu tô falando de não ter as mesmas responsabilidades em relação à família, em relação ao trabalho, à mulher, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma das consequências. Então, é tudo mesmo, é tudo. Essa sociedade, a nossa sociedade brasileira, ela tem essa estrutura que já nasce desigual, que já faz ela ser desigual. E a gente está arrastando isso, a gente não conseguiu avançar enquanto sociedade, infelizmente, tá? Eu vou explicar direitinho. Muito bem, olha só. E aí, a gente vai falar sobre estratificação social, o que é uma estratificação social. Professora, que nome difícil, calma o coração. Eu vou falar o que é isso, né? E mobilidade social, o que é isso? Como que isso ocorre dentro da nossa sociedade, tá? Então, olha só, quais são as consequências dessa estrutura, da estrutura da sociedade brasileira? Aquela estrutura que se formou lá no comecinho da nossa origem, enquanto a gente começou como sociedade, que eu pago, como que é as consequências daquela estrutura fundada no patriarcalismo e no trabalho escravo? Quais são? Primeiro, existe uma influência no cenário da sociedade brasileira contemporânea, ou seja, aquela consequência daquela estrutura lá, que é fundada no patriarcalismo e no trabalho escravo, tanto negro quanto indígena, tem uma influência enorme
dentro da nossa sociedade atual, dentro da nossa sociedade contemporânea. E isso compromete as possibilidades de acesso a bens e direitos para negros e mulheres, por exemplo. Então, olha só, a sociedade brasileira se fundou no patriarcalismo, onde a visão masculina, onde a dominação masculina, ela prevalece em absolutamente todas as relações sociais, se fundou no trabalho escravo, tanto negro quanto indígena. E qual é o fruto disso? A impossibilidade de acesso dos negros e de mulheres dentro da nossa sociedade. E indígenas também, né? Então, o modo como a nossa sociedade se fundou, ela traz consequências para a nossa atualidade. Ela traz essas consequências. E as desigualdades, principalmente, vêm desse processo histórico, onde a gente está reproduzindo essa visão, a gente está reproduzindo como se fosse natural, gente. Não é natural. Natural é só o que nasce com a gente. Tudo foi construído socialmente. Essa visão de superioridade masculina, essa visão que tem que escravizar os negros e os indígenas, que a cultura do outro é inferior, que a cultura do outro não pode ser aceita, que o outro não tem direito de se expressar culturalmente e religiosamente. Isso tudo foi construído socialmente. Chegou aqui essa visão branca, europeia, que não aceitou o que existia aqui, que não aceitou o que existia de cultura aqui. E o que a gente faz, infelizmente, até hoje, historicamente? A gente vai marginalizando essas pessoas. A gente vai marginalizando esses grupos sociais que fazem parte, que está passando aqui na minha corrente sanguínea agora. Então, historicamente, a gente vai marginalizando, por quê? Porque a gente inconscientemente vai reproduzindo essa visão europeia, essa visão branca, que se estabeleceu dentro da nossa sociedade, vai criando padrões. E as consequências disso é a discriminação que existe dentro da sociedade, é o preconceito em relação às mulheres, né? Que é muito forte. Por que existe muita violência em relação às mulheres ainda? Porque existe muita discriminação em relação a negros e indígenas, fruto dessas consequências da formação da sociedade brasileira. E isso vai dificultando a ascensão social desses e de outras parcelas da população. Ok? Só é natural aquilo que nasceu com a gente. Tudo. Olha ao redor de vocês agora. Olha aí ao redor, tudo foi criado socialmente, tudo foi criado por alguém pensou assim e criou. E a gente precisa refletir sobre isso todo momento, né? E eu trouxe essa imagem para vocês terem noção, né? Para vocês terem ideia da desigualdade social. Aqui, né, eu achei interessante. É a questão da meritocracia que existe muito dentro da nossa sociedade. A gente ignora o conjunto histórico, social e político da nossa sociedade e acha e coloca no indivíduo a culpa. Meritocracia é dizer bem assim, vai menina, vai que você consegue, vai, é só esforço, é só se esforçar, que tudo vai dar certo. Não é bem assim. A gente está dentro de uma sociedade que existe o social, existe o político, e tudo isso influencia na ascensão do indivíduo. O indivíduo sozinho, ele não é nada. Então, olha aqui, ó. Aqui eu achei interessante que trata sobre a meritocracia, né? Em relação às mulheres. Aqui é o homem, né? Onde ele tem um homem branco, poucos obstáculos. E aqui é a linha de chegada. E olha só o tanto de obstáculos tem para a mulher, além de mulher negra também, né? Olha só, o tanto de obstáculos que ela tem que chegar para ela conseguir uma ascensão social. Então, aqui eu colocaria também a questão doméstica, de criar filho. Por quê? Porque essa dominação masculina deixou para as mãos das mulheres toda essa visão de que quem tem a responsabilidade sobre os filhos
são as mulheres, né? Então, vai se perpetuando essa visão, vai tirando a responsabilidade masculina da família, e aí a mulher hoje, ela está inserida dentro do mercado de trabalho por uma visão capitalista, né? Algum empresário, algum burguês falou, não, tem que colocar as mulheres para trabalhar, ela não pode ficar só em casa, tem que produzir também. Então, por uma visão ali capitalista, a mulher ganhou e se inseriu no mercado de trabalho, não só a visão capitalista e de emancipação, porque muitas mulheres eram muito reprimidas ali com a questão só de não participar dentro dessa sociedade. E hoje a gente conquistou o mercado de trabalho, mas esse mercado de trabalho, ele custa para nós uma tripla jornada, né? Uma tripla jornada de trabalho em casa, no trabalho e onde quer que seja. Então, a mulher sozinha, ela já passa por tudo isso, por essa desigualdade, né? Isso tudo é o quê? É o patriarcalismo. É o patriarcalismo, é o homem, essa visão masculina dominando em todas as relações sociais. Mas a gente deve lembrá-los que existem leis hoje. A legislação nos apoia enquanto mulher, né? Enquanto cidadãos brasileiros, existe uma legislação que nos apoia. E quando a gente se sentir que o nosso direito não está sendo cumprido, nós devemos procurar essa legislação para nos apoiar, enquanto negros, enquanto indígenas, enquanto mulher, né? Então, existe hoje uma emancipação legislacional que nos apoia e nós devemos se utilizar delas porque é nosso direito, né? Então, vocês percebam aí o quanto que existe de desigualdade fruto desse processo histórico e que tudo foi criado. E a gente acha que é natural, a gente acha que é normal, a gente vai dizendo, é normal, não é normal. Foi criado socialmente. E aqui, por exemplo, eu trouxe uns números para vocês sobre a questão de cargos gerenciais, tá? Aqui de 2018. 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos. 29,9% ocupados por pretos ou pardos. Taxas compostas de subutilização: branca 18,8%, preta ou parda 29%. E aqui, né, é uma taxa por nível de instrução. Aí vocês podem perceber, né, que aqui o branco é essa corzinha, o preto ou pardo é o azul. Então, sempre aqui, né, o branco, ele tá com uma taxa de nível de instrução maior em relação ao negro, né, ou pardo. Então, para vocês verem quanto que a desigualdade, ela chegou à nossa atualidade, né, ela se arrasta aí historicamente. E aí, população na força de trabalho desocupada e subutilizada. A maioria são negros, né? Aqui, que estão aí desempregados, fruto desse processo histórico desigual. E a gente não vai entrar em detalhes, porque os detalhes são muitos, mas o que é importante saber é que é fruto desse processo histórico, dessa visão de mundo que chegou aqui, preconceituosa, discriminatória, e que nós vamos achando que isso é natural e vai se perpetuando dentro da nossa sociedade brasileira. E essa sociedade brasileira, da qual eu, você fazemos parte, não avançou. Não avançou ainda, né? E a gente precisa refletir o tempo inteiro para a gente saber como que a gente vai avançar enquanto sociedade, né? E aqui eu trago um número de distribuição das pessoas que frequentam o ensino superior em relação à cor, né? Aqui a rede pública é 49,7%, aqui na rede pública e na rede privada, né? 50,3%, na rede privada 53,4% e aqui 46,6%, né? Só alguns dados para vocês terem ideia da desigualdade social que existe, né?
E aí agora a gente vai para esse conceito, que é o conceito de estratificação social. O que é isso? O que é estratificar? Estratificação social são as divisões que ocorrem dentro da sociedade. É só lembrar de divisão, né? Divisão social é o mesmo que estratificação social. Então, a estratificação social e as desigualdades produzidas por elas não são naturais. Tudo é criado socialmente, gente. Natural é só aquilo que nasceu comigo. O resto foi criado socialmente. As regras, as normas, as visões de mundo. Muitas vezes até o que está no nosso inconsciente e que a gente vai reproduzindo foi criado socialmente. Então, as divisões que existem dentro da sociedade, elas não são naturais, elas foram criadas. E não são naturais por quê? Porque elas são geradas historicamente e socialmente e elas surgem de uma diversidade de situações e influenciam diretamente as ações e as relações estabelecidas na vida em sociedade. Então, todas essas divisões que existem dentro da sociedade, que são frutos da desigualdade social, elas foram criadas socialmente. Elas não são naturais, elas são frutos de uma histórica que foi criada, né, em sociedade. E elas vão influenciando a nossa vida até hoje, né, a nossa vida na atualidade. É fruto dessa estrutura, dessa divisão que foi criada lá desde que o Brasil era colônia, né, e que nós vamos arrastando ainda, a sociedade brasileira não avançou ainda. E aí, olha só pra gente reforçar, né? Então, estratificação é o mesmo que divisão. E o que significa isso? Estratificação social, né? São as camadas sociais que superpõem. Essa divisão ocorre de acordo com diferentes critérios sociais e históricos que estabelecem uma hierarquia. Então, a estratificação social dentro da sociedade brasileira, ela é fruto de uma história, como eu já falei para vocês, que vai estabelecendo uma hierarquia, onde as pessoas vão sendo hierarquizadas. Vai estabelecendo padrões. Ah, o padrão bonito é esse, o padrão de beleza é esse, né? Esses padrões, a gente vai ali estabelecendo eles socialmente, fruto desses critérios sociais históricos. Mas eu devo lembrá-los novamente que foram criados, esses padrões foram criados, né? E se foram criados, nós podemos desconstruí-los também, né? E esses padrões, gente, geralmente eles são de cunhos ali de visão europeu, né? O branco ali, a beleza branca. As pessoas, infelizmente, existe um preconceito tão grande que, qual é a beleza? E coloca lá uma pessoa branca. A gente renega a todo momento a nossa história, né? Então, tirando isso a todo momento, existe um padrão de beleza. Mas esse padrão não é correto. Esse padrão não é humano. Muitas vezes ele é desumano. Esse não reconhecer a nossa cultura, a nossa sociedade, não respeitar as outras belezas, porque as belezas são infinitas. A nossa sociedade brasileira, ela é muito diversa. Existe rostinho e cultura de todo jeito, não é verdade? Não existe, a gente precisa olhar para esses padrões de uma forma muito crítica, né? Dizer assim, não é só esse tipo de beleza que existe. Existem outros belos também. O indígena é belo, o negro é belo, o cabelo enrolado, o cabelo crespo é belo. Todo mundo tem a sua beleza. A gente não pode tentar colocar as pessoas nas caixinhas de padrões. Isso é muito cruel, né? Muito cruel com a gente, com a nossa humanidade, tá certo? Vamos ao quadro? Então, essas hierarquias, elas são fruto dessas divisões que existem dentro da sociedade, tá? E aí, em algumas sociedades, a estratificação, ou seja, essas divisões são rígidas.
porque não permitem que o indivíduo saia de um estrato social para outro. De acordo com a posição que o indivíduo ocupa na hierarquia, vai ter mais ou menos acesso a direitos e recursos. Tem, por exemplo, eu coloquei aqui na sociedade de castas na Índia. O nosso país, o Brasil, ele tem uma possibilidade de ascensão social, de mobilidade social, mas na Índia isso é mais difícil. Por quê? Porque as pessoas, se nascem numa camada social, elas tendem a morrer naquela camada social. Ou seja, se nasceu ali com uma pobre, na pobreza, a tendência é que ela morra na pobreza, né? Por quê? Porque na Índia a sociedade é muito fechada. Isso não quer dizer que o Brasil é perfeito. Por quê? Porque para um ser humano se ascender socialmente, para um indivíduo se ascender socialmente, a gente precisa de muitos fatores, não é verdade? Muitos fatores para que um indivíduo suba aí nessa hierarquia social. E a gente vai falar disso agora na mobilidade social, porque mobilidade social é determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Ou seja, a pessoa ela nasceu pobre, existe possibilidade dela ir para uma camada superior. E aí, o que é importante vocês entenderem sobre isso, né? Como que é formada a sociedade? Lá na Índia é de um jeito, aqui no Brasil é de um outro. O que é importante vocês compreenderem? Olhar para a sociedade de vocês. Olhar para a nossa sociedade. É importante a gente fazer essa análise, gente. Quais são as condições que a sociedade brasileira ela possibilita para o seu indivíduo subir, ter uma mobilidade social? O que essa sociedade proporciona para mim que faça com que eu tenha uma mobilidade social? Não é tão fechada que nem lá na Índia, que você nasceu numa casta, lá o nome é casta, tá? Nasceu numa casta, a tendência é você morrer naquela casta ali, você só se relaciona com as mesmas pessoas. O nosso país não é tão escancarado assim o preconceito, né? Não é tão assim, tão nítido. Mas dentro da nossa sociedade existem essas dificuldades que façam com que o indivíduo tenha uma mobilidade, não é verdade? Mas existe um fator que é importante para a mobilidade social, que é o estudo, né? A nossa sociedade, ela valoriza muito o estudo, ela valoriza muito isso. Eu estou falando no sentido de ascensão social. Não culpabilizando os indivíduos, porque dentro da nossa sociedade existem muitas discriminações, muitos preconceitos, mas o estudo é um fator comum que colabora para essa ascensão, né? Para essa mobilidade dentro da nossa sociedade. Um fator importante, por exemplo, tá? Vamos ao quadro? Então, mobilidade é isso, é quando o indivíduo ele consegue, é o que essa sociedade proporciona de fazer com que ele mude de posição na hierarquia social. Então, a ascensão social ela nunca é fácil, porque as camadas inferiores enfrentam restrições de acesso a recursos, tais como saúde, educação, né? Direitos. Tem muitos direitos que a população ela não tem acesso. Ela tem no papel, mas não tem na prática, não tem acesso. Né? E isso vai dificultando essa mobilidade social, tá? Então, essas são as nossas referências bibliográficas. E a gente está na segunda parte desse conjunto de aulas que eu falei para vocês. Eu deixei uma atividade, eu espero que vocês realizem, tá certo? Para poder fixar mais esses conteúdos, né? É um conteúdo bem delicado, mas é importante a gente se reconhecer enquanto indivíduo dentro da sociedade. É importante a gente observar isso a todo momento, tá bom? Então, galerinha, por hoje é só. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Até mais!